Parece que a nossa santidade incomoda demais o inimigo de Deus, não é mesmo? E quanto mais nos esforçamos para sermos santos, mais somos tentados. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Em oração, certa vez, São Francisco ouviu uma voz que dizia: Francisco, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a uma montanha para se mudar e ela se mudará. Respondeu o santo: Senhor, que montanha haveria eu de mudar? E ouviu outra vez: a montanha é a tua tentação. Gostou desse tema? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. A nossa santidade incomoda demais o inimigo de Deus. É uma questão de lógica. Aqueles que estão perdidos no mundo, andando pelas sombras do vale da morte, não interessam ao demônio. Não que já sejam dele, mas estão tão afastados de Deus que Satanás não perde tempo com eles, pois sabe que suas almas já estão corrompidas o suficiente para irem para o inferno, sem que ele tenha que fazer grande esforço. Falamos bastante a respeito disso no vídeo de ontem, do quadro Orando com o Padre Pio. Eu vou deixar o link para este vídeo aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição, ok? Quando uma dessas ovelhas desgarradas volta o seu coração para Deus e começa a andar nos caminhos do Senhor, parece que o mundo desmorona. Parece que tudo começa a dar errado, mas na verdade é Satanás que fica muito incomodado com uma alma que aparentemente ele está perdendo e quer fazer de tudo para resgatá-la. É como a parábola do bom pastor, que tem 100 ovelhas e uma se perde. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. O Papa Francisco disse certa vez que hoje em dia há uma inversão. São 99 perdidas e apenas uma salva. E que devemos deixar essa uma que está salva para ir atrás das 99 perdidas. Interessante, né? E o demônio sabe disso, pois ele não é o bom pastor. O bom pastor é Cristo, Satanás é o lobo, pronto para devorar as ovelhas. Ele sabe que já tem 99 perdidas, mas ele quer todas. Portanto, se alguma ovelha se salva, se alguma ovelha vai para o redil de Cristo, ele fica furioso e aí começam as tentações. Ele vai fazer de tudo para seduzir a ovelha para que ela se perca. Temos vários relatos de que ele fez isso com São Francisco de Assis e também fez com muitos outros santos. Padre Pio de Pietrelcina, por exemplo, chegava a apanhar de socos o demônio para não celebrar a missa pela manhã, pois o demônio sabia como aquela missa era importante, como aquela missa salvava almas. No caso de São Francisco de Assis, ao estudarmos as fontes franciscanas, vemos por quantas tentações nosso seráfico pai passou. À medida em que aumentavam os méritos de São Francisco, mais graves eram os conflitos com a antiga serpente. Quanto maiores seus carismas, mais sutis eram as tentações e mais pesadas as lutas. Porque embora o demônio tivesse comprovado muitas vezes que ele era combativo e valoroso e não abandonava a luta por uma hora sequer, estava sempre procurando a agredir o seu vencedor. O biógrafo Tomás de Celano diz que mesmo o diabo sabendo que São Francisco era um forte, corajoso e valoroso combatente que não esmorecia na fé nem por um instante, ele não desistia de tentar armar uma cilada para o santo de Assis. E as fontes franciscanas trazem vários exemplos, dos quais já tratamos aqui neste quadro, como quando o demônio o chama e o tenta para a luxúria, mas São Francisco vence. Quando São Francisco teve que lutar corpo a corpo com o demônio, como São Francisco livra um frade da tentação e assim por diante. A certa altura de sua vida, nosso seráfico pai
teve uma gravíssima tentação do espírito, certamente para engrandecimento de sua coroa. Angustiado e sofrendo muito, afligia e macerava o corpo, orava e chorava amargamente. Depois de diversos anos nessa luta, estava um dia rezando em Santa Maria da Porciúncula, quando ouviu em espírito essas palavras: Francisco, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a uma montanha para se mudar, e ela se mudará. E respondeu o santo: Senhor, que montanha haveria eu de mudar? E ouviu outra vez: a montanha é a tua tentação. Então ele disse a chorar: faça-se em mim, Senhor, como dissestes. A tentação foi expulsa na mesma hora e ele ficou livre e absolutamente sossegado em seu interior. Então, depois de reler Tomás de Celano, Segunda Vida de São Francisco, capítulo 81, resolvi narrar um fato que me aconteceu no ano de 2006, quando eu comecei a trabalhar no Parque Dom Bosco, uma obra salesiana, como professor do curso de manutenção de computadores, lá naquele ano de 2006. Precisei baixar uns arquivos da internet para a configuração dos computadores, mas eu não tinha acesso à rede. O técnico responsável pela rede do parque disse que iria criar uma senha para mim, mas que provisoriamente eu poderia utilizar a senha dele. Só pediu para ter cuidado, pois tudo que era acessado aparecia num relatório mensal. Até aí tudo bem. E assim eu usei a senha dele nos primeiros meses em que trabalhei ali, até que um dia fui chamado na sala do meu coordenador e acusado de estar entrando em sites pornográficos. Não perguntaram para mim se fui eu, simplesmente me apontaram o dedo dizendo que eu tinha feito e ponto final. E pior ainda, eram sites de material homossexual. Então, além de ser acusado de acessar tais sites, estavam me chamando de gay. Eu ouvi toda a acusação calado. E quando fui falar para me defender, olhando no olho do meu coordenador, eu disse: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Sim, eu comecei a minha fala com a oração de São Miguel Arcanjo, pois tinha certeza que aquilo era obra do maligno. Eu ia perder o meu emprego. Eles estavam convictos de que eu realmente tinha acessado aquele tipo de material. Mas por quê? Porque só o técnico e eu entrávamos com aquela senha. Se não foi ele, então era óbvio que fui eu. Então, terminada a oração, eu disse: peça para verificar o IP da máquina e verão que não fui eu, que não foi acessado do meu computador. E assim vocês descobrirão de fato quem é o pervertido. Ainda completei dizendo que se quisessem ir na minha casa e olhar o meu computador pessoal, iriam conferir que eu só acesso sites religiosos, sites católicos. Bem, moral da história, não fui demitido. E poucos dias depois, meu coordenador me chamou dizendo que haviam descoberto o infrator. E também como ele teve acesso à senha por um descuido do técnico responsável pelo parque. Meu coordenador nunca me pediu desculpas pelas acusações. Mas eu não o culpo. Sei que era coisa do encardido. O verdadeiro culpado por entrar em sites pornográficos de conteúdo homossexual, de fato é gay. E se não me engano, trabalha lá até os dias de hoje. Se fosse eu, teria sido mandado embora na hora. Mas com ele, nada aconteceu. Eu não narrei esse fato aqui, meus irmãos, por vanglória, mas só para reforçar que quanto mais andamos nos caminhos de Deus, quanto mais nós estamos nos caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo, mais nos aparecem provações e tentações. Numa época em que eu pensava em ficar sozinho, em me consagrar totalmente a Deus através do celibato, recebi, certo dia em casa, a visita de uma amiga, que disse estar com problemas e querendo conversar, mas de repente se jogou na minha cama e começou a se insinuar para mim,
deixando bem clara qual era a sua intenção. Mas graças ao bom Deus, consegui vencer aquela tentação de forma serena e delicada e sem ofender a moça. Bem, como estudamos hoje, nosso seráfico pai São Francisco de Assis andava angustiado e sofrendo muito com uma gravíssima tentação. E depois de diversos anos nessa luta, estava um dia rezando quando ouviu em espírito as palavras. Eu vou repetir aqui. Francisco, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a uma montanha para se mudar e ela se mudará. Se de fato, meus irmãos, tivermos fé, conseguiremos afastar para longe todas as tentações e seguir nos caminhos que Deus quer para nós. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você, como tem conseguido lidar com as tentações? Você foge delas ou as enfrenta? Você evita a todo custo cair em tentação para não ofender a Deus nosso Senhor? Escreva aqui nos comentários, vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? E então, gostou mesmo desse vídeo? Colabore com o nosso apostolado deixando aqui o seu like, não custa nada. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, assim você nos ajuda a evangelizar. Quinta-feira que vem tem uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco de Assis com base nas fontes franciscanas aqui no canal. Você não vai querer perder, né? Então, se não é inscrito em nosso canal ainda, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você não nos perde de vista. Nós temos vídeos diários aqui no canal, sempre ao meio-dia, além de mais de 100 novenas. Live toda quinta-feira às 20 horas, podcast toda terça-feira às 20 horas. Faça suas compras na loja em que somos afiliados, assim você nos ajuda, pois nós ganhamos uma pequena comissão. O link para a loja Magazine Raimann está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Deus abençoe, paz e bem.